punch that took the steam out of Nick Wilshire. Alguns nocautes não parecem lutas, parecem execuções, golpes tão brutais, tão definitivos que por um segundo ninguém sabe se o adversário ainda está vivo. Estes são os nocautes tão mortais que parecem a morte. Muerte. Good right hook to the body and the head by Moore. Em 9 de agosto de 2013, Deontay Wilder entrou no ringue para mostrar por que era chamado de o Bombardeiro de Bronze. Na sua frente estava Sergey Liakhovich, um veterano ex-campeão mundial, técnico forte, mas prestes a viver um dos momentos mais aterrorizantes de sua carreira. Desde o início, o Wilder o caçou à distância, medindo movimentos e buscando a brecha para a sua direita poderosa. It's always a concern for me. Still a veteran and team. Came in 2008. 86 Olympics for his home world champion from Belarus. An amateur in Belarus. His third trainer in as many fights, but Liakhovich tentou encurtar a distância, lançou seu ataque e, nesse instante, Wilder desferiu um direto de direita perfeito direto no rosto. Left hand shown by Wilder. There's a right hand, drives Liakhovich into the ropes. Down he goes. O golpe foi tão limpo que o corpo de Liakhovich apagou no ar. Ele caiu para trás com os músculos tensos, os braços estendidos e por um instante seu corpo pareceu ficar sem vida. Naquela noite, Wilder não só venceu por nocaute, deixou claro que seu poder podia apagar a linha entre o boxe e a tragédia. Em 2002, Michael Moorer queria provar que ainda tinha força nos punhos. Na sua frente estava Cliff Causer, um lutador conhecido por sua resistência e por imitar Mike Tyson. Mas naquela noite, sua coragem o levou direto ao perigo. A luta começou com trocas tensas. Causer avançava com agressividade, lançando ganchos amplos, enquanto Moorer o analisava com uma calma fria, esperando o momento exato. Michael Moore can fight again. Going up against somebody like Cowser could be the ring with no robe. He comes in the ring with, he looks so much like Tyson. They're really very popular. Pretty much stationary, and Michael Moore is throwing to the body. Now Moore weighs in there about 240 or 242. So. E quando esse momento chegou, tudo acabou em um instante. Moorer acertou um direto curto, seco, preciso, um golpe que apagou as luzes na hora. Jackson third, he's crazy. Moore does. Good right hook to the body and the head by Moore. Causer caiu pesadamente no chão, com o corpo completamente inerte e o olhar perdido no vazio. Um único golpe e a noite se tornou arrepiante. Era 1975 e o jovem Pipino Cuevas ainda estava construindo seu nome no boxe mexicano. À sua frente estava Herman Montes, um lutador forte, resistente e com soco subestimado. Ninguém esperava que aquela noite se tornasse um dos momentos mais assustadores do início da carreira de Cuevas. Desde o primeiro round, ambos partiram para cima sem medo. Cuevas atacava com seu estilo agressivo de sempre, pressionando, buscando o nocaute. Mas Montes não recuava, esperava pacientemente. Paciente. Los dos con potencia de... Y luego la derecha. Llegando los dos, pero Montes también está conectando. Tocar su bailarín. Su tremendo. Llegando ahora. No meio da luta, acertou um gancho brutal no rosto. Izquierda de Pipino. Izquierda de Montes y Pipino se va a la lona. O golpe acertou com um som seco, como se algo tivesse estourado dentro do ringue. Cuevas caiu imediatamente, totalmente inconsciente. Seu corpo estremeceu brevemente antes de ficar imóvel sobre o tablado. Foi uma imagem perturbadora, um nocaute tão violento que marcou para sempre os primeiros anos de Pipino Cuevas. Uma queda que parecia mais uma execução do que uma derrota. Em sua estreia profissional, o colosso chinês Tai Shandong precisou de apenas um golpe para deixar sua marca no boxe. Como que quando se avienta, lo empuja, trata de empujarlo. Es ilegal eso.
Gaucho avançou com valentia tentando conectar, mas em um piscar de olhos, Dong soltou uma direita devastadora que acertou em cheio sua cabeça. O corpo de Gaucho apagou instantaneamente, caindo para trás, com as pernas rígidas e os braços estendidos, completamente fora de combate. Por um instante, o público silencioso observou enquanto ele ficava imóvel no ringue. Um único golpe, um corpo sem reação e o nascimento de uma fera. Em 1996, Roy Jones Jr. já era considerado um fenômeno, um boxeador que parecia ter poderes sobre-humanos. Sua velocidade, reflexos e confiança eram tão extremos que muitos rivais pareciam simples amadores no ringue. Naquela noite, seu oponente foi Art Serrano, um lutador resistente, mas que rapidamente entenderia o que significava enfrentar um talento de outro mundo. Desde o primeiro round, Jones brincou com ele, baixava as mãos, dançava na frente de Serrano e até o provocava com movimentos que pareciam coreografia de um show. Era um espetáculo, mas com consequências brutais. O desfecho chegou no terceiro round. Roy lançou uma combinação elétrica de golpes, e justamente quando Serrano tentou reagir, um direto fulminante de direita acertou em cheio o seu rosto. Serrano ficou completamente rígido, paralisado no ar por um instante. Antes de desabar, a câmera captou um detalhe arrepiante. Seu rosto ficou congelado, com a boca aberta, os olhos perdidos, completamente inconsciente, uma expressão que parecia saída de um filme de terror. O árbitro interrompeu a luta imediatamente. Serrano permanecia imóvel, enquanto Roy Jones Jr., com total frieza, levantava os braços como se tivesse sido apenas uma formalidade. Foi um daqueles nocautes que marcaram os fãs para sempre. Não só pela brutalidade do golpe, mas pelo quão assustadora era a imagem final. A expressão de um homem que havia sido completamente apagado pela velocidade e pelo poder de Roy Jones Jr. Era uma noite comum de boxe, até que Mark Breland decidiu transformá-la em uma demonstração de poder absoluto. O ex-campeão olímpico media seu adversário esperando o momento exato e, quando o encontrou, soltou uma direita perfeita direto no rosto de Ariel Conde. He's tested a lot of good guys for some distance before he finally went away, and we'll see how long that plays out. O impacto foi seco e brutal. Conde caiu rígido, como se tivessem cortado seus fios, olhar perdido e sem reação. O árbitro nem sequer tentou contar, não havia mais nada a fazer. Um golpe, um segundo, um final aterrorizante. A luta começou equilibrada, ambos lançando golpes com cautela, até que Sean Heron encontrou o momento perfeito. Um gancho de esquerda acertou com precisão cirúrgica, mandando Paul Burton ao chão pela primeira vez. Burton se levantou cambaleando, tentando se recompor, mas seu destino já estava selado. Heron o perseguiu com calma e, de repente, uma direita devastadora explodiu em seu maxilar. Burton caiu imediatamente, seu corpo estremecendo em espasmos sobre o ringue enquanto o árbitro corria para ajudá-lo. Era um golpe que parecia apagar a alma do corpo. Foi uma troca curta, selvagem e sem aviso. Ambos desferiam golpes com tudo, até que Nick Boyd acertou um direto perfeito no rosto de Brian Wright. He's boxing better, he's moving in and out now, taking the initiative away from Nick Boyd. It's a bit of a seesaw around, I mean, getting on top. A seesaw job. O impacto foi tão limpo que o corpo de Wright desabou instantaneamente, caindo com as pernas dobradas para trás, completamente inconsciente antes de tocar o chão. O árbitro se aproximou imediatamente, mas Wright não se mexia. Foi um colapso total. Um corpo sem resposta e um golpe que parecia ter o peso da própria morte. A luta estava equilibrada até que Eddie Lewis encontrou a brecha que mudaria tudo. Em uma troca rápida, ele lançou um gancho de direita devastador, tão preciso que Tip O'Neill caiu instantaneamente.
Seu corpo ficou estendido no ringue, mas um braço permaneceu levantado e imóvel, como se o impacto o tivesse congelado. No meio da tentativa de defesa, o público não reagiu imediatamente. A cena era impactante demais. Um único golpe, um braço suspenso e um silêncio que dizia mais do que qualquer grito. Em 8 de março de 2013, em Las Vegas, o invicto dominicano Javier El Abellón Fortuna enfrentava o mexicano Miguel Zamudio. Fortuna, veloz e explosivo, impôs seu ritmo desde o início, acertando uma sequência de socos e um gancho de esquerda quase nocauteador. Mas esse seria o começo do fim. Em uma troca curta, Fortuna conectou outro gancho de esquerda brutal no queixo. Not only Mexico, but his Fortuna is all over the Fortuna has to do now. O impacto foi imediato. Zamudio caiu de costas, inconsciente, com o corpo rígido. O público ficou em choque enquanto médicos entravam no ringue para socorrê-lo. Foi um nocaute assustador, um único golpe que terminou a luta antes mesmo de começar. Fortuna deixou claro que a qualquer momento podia soltar dinamite pura. Desde o início, ambos mostraram que não haveria estudo ou cautela. David Rell avançava com agressividade, lançando combinações fortes no corpo, enquanto Simon Brown respondia com contragolpes precisos, tentando impor sua experiência. A luta se transformou em uma guerra curta e intensa, com o público rugindo a cada troca de golpes. Mas no quarto assalto, o ritmo mudou. Rell mediu a distância com alguns golpes diretos e quando Brown tentou avançar sua guarda, Rell soltou uma direita perfeita, como um martelo caindo sobre o rosto do seu adversário. O impacto foi brutal. Brown caiu para trás com as luvas levantadas, um reflexo automático, como se ainda tentasse se proteger mesmo inconsciente. Seu corpo ficou estendido no ringue, as pernas rígidas, os braços tremendo levemente antes de cair. O árbitro se aproximou, mas não houve necessidade de contar. Rell levantou a mão sem sorriso, sem comemoração. Ele sabia o impacto do que fez. Aquele direto de direita não foi só um golpe, foi uma sentença, um instante entre glória e medo. O tipo de nocaute que te lembra por que o boxe pode ser tão bonito e tão assustador. 20 de novembro de 2010, em Atlantic City, o argentino Sérgio Maravilha Martínez enfrentou Paul Williams em uma aguardada revanche. Na primeira vez que eles se enfrentaram, em 2009, a luta foi uma guerra sangrenta e muito equilibrada, com vitória de Williams por decisão majoritária. Por isso, essa segunda parte prometia outra batalha épica. Desde o início, Williams entrou com agressividade, lançando seu característico volume interminável de golpes. Martínez, por sua vez, se mantinha sereno com aquela guarda baixa que o fazia parecer confiante e letal, esperando o momento certo para contra-atacar. E esse momento chegou no segundo round. Williams lançou um golpe descuidado, abrindo uma pequena brecha em sua defesa. Impressionante, girou com o peso do corpo e acertou um gancho de esquerda perfeito, cronometrado ao milímetro. Boom! O impacto foi devastador, o corpo de Paul Williams apagou no ar, caindo rígido como uma estátua. Sua cabeça bateu na lona sem qualquer reação, enquanto suas pernas se dobravam em uma postura arrepiante. O árbitro nem sequer começou a contagem, não havia nada para contar, o público ficou em um silêncio sepulcral antes de explodir em gritos de espanto. Williams permaneceu vários minutos imóvel, o que aumentou ainda mais o drama da cena.
Esse nocaute foi escolhido como o nocaute do ano pela revista The Ring, e até hoje é lembrado como um dos mais assustadores da história do boxe. Sérgio Maravilha Martínez não só venceu a revanche, com aquele golpe de esquerda, ele escreveu um dos capítulos mais brutais e marcantes do esporte. Darren Westover vs Nick Watman. O confronto entre Westover e Watman parecia, no início, uma luta de estudo, ambos medindo a distância, mas bastou um erro para que a catástrofe acontecesse. No segundo round, Westover acertou um direto de direita assustador que explodiu no queixo de Watman. O impacto foi tão brutal que o corpo de Watman desabou no chão, rígido, quase convulsionando. Suas pernas tremiam e seu tronco parecia responder com espasmos involuntários. Enquanto ele jazia inconsciente no ringue, o público ficou em choque. Não foi apenas um nocaute, foi uma imagem assustadora, a violência pura do boxe mostrada em sua forma mais crua e perturbadora. Westover não precisou dar outro golpe, seu adversário já estava totalmente desconectado do mundo. Foi uma luta equilibrada, daquelas em que nenhum dos dois quer ceder terreno. Jimmy Cable e John Langle trocavam golpes duros no centro do ringue, cada um buscando o erro do outro, enquanto a tensão aumentava a cada troca. But has shown quite a fair. Jimmy Cable, night for Jimmy. He should have been fighting the holder, Prince Rodney, for the championship of nowhere. Pro fights in the United Kingdom. No terceiro round, Cable começou a encurtar a distância, com passos firmes e olhar fixo, foi empurrando Langol para as cordas. O público sabia que algo ia acontecer. E aconteceu num instante um direto brutal de direita, direto, seco, explodiu no rosto de Langol. A punch that took the steam out of Nick Wilshire. Oh, I said he wasn't much of a puncher. Just coming to the end of the first. And he's up at 8, but he's on rubber legs, and Sydney... O impacto o mandou imediatamente para a lona, caindo com o corpo retorcido. Foi um daqueles nocautes que não precisam de repetição. Um único golpe, uma queda seca e o lembrete de que no boxe tudo pode acabar em um piscar de olhos. Quando Julian The Rock Jackson subia ao ringue, todos sabiam que algo terrível podia ocorrer. Seu poder era tão grande que um golpe mudava o destino da luta. A luta é brevíssima. E naquela noite, diante de Dennis Milton, esse poder se manifestou em sua forma mais pura. A luta começou com Milton tentando boxear à distância, se movimentando, usando golpes diretos para evitar a guerra, mas Jackson não buscava pontos, ele buscava um desfecho. Cada vez que ele se aproximava, o ar parecia ficar tenso, como se todo o estádio prendesse a respiração. You have to get in there in competition. Julian Jackson, who is allergic. And looking to air it out here in the very first round. TKO over Pat Brennan. E então, num piscar de olhos, Julian Jackson lançou um direto selvagem, tão rápido e violento que mal deu para ver chegando. O impacto foi imediato. Milton caiu como se alguém tivesse desligado o interruptor dele. Seu corpo desabou para trás sem controle, os braços estendidos, os músculos tensos, as pernas imóveis. O árbitro se inclinou sobre Milton, ainda imóvel, enquanto Jackson ia para seu canto. Foi um daqueles nocautes que marcam uma era. Um golpe tão brutal que não apenas terminou uma luta, mas redefiniu o significado de poder no boxe. Julian Jackson mostrou novamente por que seu nome ainda causa arrepios ao ser pronunciado. John Lembo vs Wassim Ceylan. Em uma luta amadora na África do Sul, o jovem Wassim Ceylan deixou uma coisa clara: ele não estava ali para brincar. Aí para jogar.
Entre trocas de poder e pressão, ele acertou um golpe tão letal que Lembo literalmente se dobrou para trás antes de cair no chão, como se o golpe o tivesse desligado. Uma imagem extrema e inesquecível. Não houve estudo nem avisos. Se não tocaram, Eubank avançou com um direto de direita e o brasileiro foi direto ao chão. O público levou mais tempo para entender o ocorrido do que durou a luta. Um único golpe, 20 segundos, silêncio absoluto. Eubank se virou sem comemorar. A demonstração já estava feita. Em 2015, nas Filipinas, Jason Pagara subiu ao ringue com sua potência já conhecida. Mas naquela noite não se tratou de um simples triunfo, foi um nocaute que gelou o sangue do público. Durante os primeiros minutos, Billy Zumba tentou manter a distância se movimentando, lançando combinações rápidas, mas Pagara foi encurralando ele com calma, golpe a golpe, até quebrar sua guarda. Little bit more combinations and He's solid. Zumba lost his last fight. Dati parang big as much as they used to. Good combination. Threw a lot in the ring. Now you can see chance. E então, sem aviso, soltou um direto curto no rosto, um golpe seco, perfeito. Perfeito. The Pagara has to show his maturity by not getting upset. O impacto foi assustador. Zumba caiu duro, com a cabeça batendo no tablado e as pernas tremendo involuntariamente. O árbitro correu até ele enquanto o público ficava em silêncio, sem saber se devia comemorar ou se preocupar. Por vários segundos, Zumba não se mexeu, apenas o silêncio tomou conta do estádio. Jason Pagara, longe de comemorar, levantou as mãos com cautela, consciente da força do golpe que acabara de desferir. O nocaute foi tão devastador que muitos meios o consideraram uma das quedas mais assustadoras já vistas na Ásia. O tipo de final que te faz lembrar que no boxe, às vezes, um único direto de direita pode parecer a própria morte. Yassin Brahman contra Oleg. A luta foi uma verdadeira guerra, desde os primeiros rounds. Ambos trocavam golpes duros, nenhum disposto a recuar. Rahman trying to pound with Maskaev with a left hook. Maskaev set up with their weight on the back. 7 rounds and 9 rounds. Rahman, com sua potência de campeão, buscava impor respeito com seus golpes e combinações. Maskaev, frio e calculista, esperava da abertura para contra-atacar. Rahman hurt a little bit from the right hand he landed, and he to have taken him away to a traditional training camp. Maskaev starting to show to come back with a late round comeback. Lands his own right from Maskaev's right ear. Left ear. Left. No oitavo round, a tragédia aconteceu. Maskaev lançou um cruzado devastador que acertou em cheio o rosto de Rahman. In some fights about Rahman has stamina. Right hand. O campeão ficou desacordado instantaneamente e seu corpo foi lançado para trás, caindo para fora do ringue como um boneco quebrado. A cena foi tão impactante que toda a arena ficou em silêncio por um momento. Um campeão mundial expulso do ringue pela violência de um único golpe, um dos nocautes mais assustadores da história dos pesos pesados. Em junho de 1991, Mike Tyson enfrentou Donovan Razor Ruddock pela segunda vez para encerrar uma rivalidade acirrada. Ambos prometeram uma guerra e durante 2 rounds trocaram bombas. Tyson achou uma brecha, lançou um forte cruzado de direita que quebrou a defesa de Ruddock e o derrubou.
público explodiu enquanto o árbitro contava, e Ruddock se levantava cambaleante, percebendo que a luta escapava de suas mãos. Esse golpe definiu a revanche e mostrou ao mundo que o poder de Tyson não só vencia lutas, mas encerrava rivalidades. Golpes tão violentos que pareciam parar o tempo, corpos imóveis, olhares vazios e o silêncio absoluto do público que não sabe se acabou de ver um nocaute ou uma tragédia. Porque no boxe, a linha entre a glória e a morte está a apenas um golpe de distância.